passe a ter o seu material de consumo, para que ele passe para políticas de mudança de drogas até conseguir se livrar delas. Então, várias políticas possíveis para redução dos danos, redução de riscos. Um outro caminho que o Estado tem de proteção é oferecer uma rede de serviços públicos de saúde, e que no Brasil são gratuitos e de acesso universal e igualitário, segundo o artigo 196 da Constituição. Essa rede de serviços públicos de saúde vai atender as pessoas que, bem, o Estado não conseguiu evitar que as pessoas fiquem doentes, e isso é impossível, porque somos todos mortais, todos morreremos, todos ficaremos doentes. O Estado tem que garantir um sistema de saúde que ofereça um tratamento adequado, digno, humano e etc, etc. Aí nós temos, então, dois grandes direitos fundamentais, de um lado a liberdade, de outro a saúde, que podem muitas vezes se chocar. E é aqui que eu quero me ater com vocês. Existem vários exemplos, eu elenquei vários aqui, sobre como a questão da proteção da saúde pode querer limitar as liberdades individuais. E até que ponto devemos ou não devemos admitir que o Estado, por meio das suas políticas de saúde, ingresse na esfera da minha liberdade para o benefício da coletividade, para o benefício da saúde pública. O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é o exemplo do cinto de segurança. Então, até não muito, acho que 10 anos atrás, não era obrigatório o uso de cinto. E isso gerava muitas mortes e muitos problemas de saúde nas pessoas que tinham acidentes de carro e não estavam de cinto de segurança. Como é que o Estado agiu aqui? Obrigou as pessoas a usarem cinto de segurança. Hoje essa é uma lei praticamente legitimada na sociedade brasileira. Mas muitos de vocês são jovens e não devem lembrar que quando essa lei foi feita, choveram ações de inconstitucionalidade. Alegando o quê? Alegando que era limitação indevida da liberdade individual. Eu uso o cinto se eu quiser. Se eu quiser expor minha vida a risco, o problema é meu. Mas foi, então, pelos tribunais brasileiros, decidido que essa lei era constitucional e hoje não se discute mais. Essa liberdade nós já não temos. Temos que usar o cinto de segurança. Um outro exemplo é relacionado à dengue. Então, vocês conhecem a questão da dengue no Brasil, eu não sei especificamente em Montes Claros como é que é, mas ela é uma epidemia que vai e volta. No ano retrasado, matou mais de 300 pessoas no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, só num verão. É uma doença transmitida por um mosquito e que pode levar a óbito. Como é que se combate a dengue? Não tem vacina. Não tem vacina para a dengue. O combate a essa doença é feito pelo combate ao mosquitinho. E para eu combater o mosquitinho, eu preciso entrar de casa em casa para ver se tem vaso com água que está com ovinho de dengue, pneu, tudo aquilo que vocês já viram em N propagandas na televisão, nas rádios e em matérias de jornais. Agora, a invasão do meu domicílio pode se configurar uma restrição muito grande à minha liberdade. Em determinados casos, quando a epidemia de dengue atinge um nível muito sério de letalidade, uma política pública necessária é o ingresso forçado, eventualmente, nas residências, para que se eliminem todos os focos do vetor do mosquitinho Aedes aegypti. Então, vejam, em nome da saúde pública, pode-se justificar o ingresso forçado de um agente público estatal na casa das pessoas
para verificar um foco de mosquito. Um terceiro exemplo, ligado a direitos sexuais e reprodutivos. Questões como aborto, questões como eugenismo, questões como reprodução assistida, clonagem. Tudo isso acaba, então, sendo limitado pelo Estado, que coloca essas discussões dentro de um patamar que o Estado, pela sociedade, considera razoável. Então, hoje, no Brasil, se proíbe a clonagem, porque consideramos que a clonagem vai contra qualquer princípio ético humanitário. A reprodução assistida também é uma política muito regrada. A liberdade da iniciativa privada e médica para fazer esse tipo de atividade, ela é bem limitada pelas normas. A questão do aborto, por exemplo. Há uma discussão enorme se o aborto é liberdade da mulher sobre o próprio corpo ou se o aborto é uma questão de proteção da vida de um embrião, eventualmente, que já é um ser humano. E aí entram questões religiosas que acabam influindo na elaboração das leis e nas políticas públicas de saúde. Agora, o ministro da Saúde, sempre que pode, vai lá e fala: aborto é uma questão de saúde pública, não é uma questão penal. E aí a igreja grita, e aí a sociedade faz bico e a discussão volta para debaixo do tapete. Outra relação, liberdade individual. Na França, nos países onde o aborto é permitido, isso é muito já consolidado. Até o 3º mês, a possibilidade de aborto é pura e simplesmente o direito da mulher de livre disposição do próprio corpo. Outro exemplo, questão de cigarros, drogas. Então, o Estado vai proibir ou liberar ou permitir, com determinados controles, o uso e o acesso a determinadas drogas. E aí o Estado vai dizer: o tabaco é permitido, a maconha não. A cocaína é proibida, mas as drogas anfetamínicas, tarja vermelha e preta, são permitidas. Então você tem ali formas de controle da política de drogas. E droga não é só a droga que a gente considera cocaína, heroína, maconha, não. Droga é também as drogas legalizadas, o álcool, o tabaco, o remédio, o medicamento é uma droga. E o Estado vai controlar o uso de drogas, vai dizer pode, não pode. Agora em São Paulo está uma discussão parecida com a do cinto de segurança sobre uma lei que o Serra, governador de São Paulo, fez, limitando o direito das pessoas de fumar cigarro em qualquer lugar fechado, qualquer lugar onde tem acesso público fechado, é terminantemente proibido fumar cigarro agora. Mesmo em áreas livres, se eu tiver marquise, não pode fumar. Nas ruas vão ter certas limitações. Então, no estado de São Paulo agora, a liberdade para fumar tabaco é nas residências, dentro dos próprios carros, em quartos de hotel, em lugares privados. Bares, restaurantes, boates, não pode mais fumar cigarro. Então é uma lei, vejam, limitou, o tabaco é uma droga amplamente legalizada e utilizada no Brasil, e agora lá no estado vai entrar em vigor daqui a pouco essa lei, e eu estou curioso para ver como é que vai ser esse conflito, porque está uma gritaria social. Os fumantes estão se sentindo extremamente perseguidos, e ficam falando, daqui a pouco eu tenho que fumar escondido, trancado no banheiro. Bem, talvez seja um caminho que o Estado queira adotar de acabar proibindo o tabaco. Não sei, mas a forma como evolui. Então, para vocês perceberem como, em nome da saúde pública, limita-se direitos e liberdades individuais. Eu peguei um outro exemplo interessante. Companhias aéreas estão começando a cobrar passagem dupla dos obesos. Os gordinhos estão tendo que pagar 2 passagens de avião
para viajarem, porque as cadeiras não cabem, quem viaja do lado do obeso sofre, então as companhias falaram, a pessoa acima de um determinado peso tem que pagar 2 passagens para ter a cadeira do lado livre. Bem, isso é uma forma de limitar a liberdade dessa pessoa de usufruir dos serviços que são oferecidos na sociedade, pela sua condição física. Então, esse é um outro aspecto, e a gente percebe isso, a questão da alimentação e da obesidade, tanto pela cultura do corpo que nós temos na nossa sociedade, quanto pela noção, que já é bastante antiga, de que um corpo saudável gera uma vida saudável, gera saúde. Então, a gente tem que fazer exercício, a gente tem que correr. É um massacre, né, gente? É um massacre. É salada, é não sei o quê, tem exercício, não pode comer isso, não pode comer aquilo, e pode aquilo, e tem que fazer a dieta disso, a dieta daquilo. E eu não duvido que o governo, e o governo já trabalha, ainda indiretamente, mas já trabalha sobre esses fatores, como, por exemplo, nos rótulos, agora tem que dizer gordura, se a gordura é trans, quanto tem de gordura, quanto tem de proteína, para que a gente tenha mais controle sobre o que a gente come. Mas uma das discussões que se tem o sistema público de saúde não deve ser obrigado a pagar o tratamento de quem, por vontade própria, se tornou doente. Então, porque tinha um hábito alimentar que era uma porcaria, ficou doente, não, você é culpado pela sua doença. A mesma coisa do cigarro. Eu estou dizendo isso, gente, mas são discursos que eu já ouvi, e já ouvi em vários fóruns diferentes. Pessoas que querem responsabilizar a pessoa pela sua condição de doente e, com isso, se livrar da obrigação social de cuidar dessa pessoa, que é a obrigação que a Constituição falou. A saúde é um direito humano fundamental e o Estado tem que garantir, seja a doença causada pelo indivíduo, seja a doença causada por fatores externos. E um último exemplo que eu quero colocar, que é bastante atual, é o das epidemias. E aqui a gente está no meio de uma, que é a da gripe suína, que não é mais gripe suína. Os produtores de porcos reclamaram e a OMS mudou o nome da doença, de gripe suína virou gripe A H1N1. E, obviamente, ninguém chama a doença disso e todo mundo chama a doença de gripe suína. Porque não adianta querer mudar o nome desse jeito depois de já ter pego daquela forma, né? Então, a gripe suína é a gripe suína e ela tem aspectos de transmissibilidade muito altos. E a letalidade é que estão vendo que não é tão grave. Mas imaginem vocês se confirmasse que a letalidade da gripe suína era aquela que o México dizia que era no começo, quando eclodiu a epidemia. Né? Vocês lembram, a primeira notícia que chegou tem uma nova epidemia de gripe no México e em uma semana morreram mais de 100 pessoas. Aí depois foram ver direito, não tinham morrido mais que 20, não era bem assim, mas a transmissibilidade dela é alta. E várias vezes na história da humanidade existiram vírus com alto grau de transmissibilidade, né, que passa muito fácil pelo ar de uma pessoa para outra e com uma letalidade muito grande, mata em 2 dias. Entre eu pegar o vírus e eu morrer, são 2 dias. Às vezes eu morro antes de ter o diagnóstico, como foi o caso da peste negra. Bem, digamos que apareça uma epidemia dessa na nossa sociedade. Que tipo de medidas o Estado vai ser obrigado a tomar? Medidas como isolamento da pessoa, que se fez agora na gripe suína. Você pega uma pessoa suspeita de ter o vírus e leva para um hospital e deixa ela isolada com acesso só a profissionais de saúde que vão estar com aquele equipamento, né? Máscara, luvas, pesado, parece equipamento de astronauta. Então essa pessoa por 10, 15 dias vai ficar isolada, só vai ter acesso a pessoas com esse equipamento até que ela pare de ser um agente
transmissor do vírus. Outra medida, que é mais complicada ainda, é a quarentena. Digamos que eu esteja com o vírus, e vocês estão todos aqui nessa sala comigo. Aos olhos do Ministério da Saúde e da Saúde Pública, todos vocês são potenciais portadores do vírus, porque partilhar do mesmo ambiente gera a possibilidade de transmissão. Então, o Estado colocaria todos de quarentena. Durante um determinado período, vocês teriam que ficar em casa, sem frequentar lugares públicos, sem ter muitas visitas, com limitação na liberdade muito séria, até descobrir se vocês pegaram ou não pegaram esse vírus. Hoje existem pessoas de quarentena no Brasil. Outra medida, quem já leu A Peste, do Camus, sabe da dureza que pode ser, cordão sanitário de isolamento de uma cidade inteira. Então, eu tenho um vírus letal que atingiu uma cidade, eu vou bloquear aquela cidade. Ninguém mais entra, ninguém mais sai, até que eu entenda o que esse vírus pode causar na humanidade. Não sei se vocês se lembram, agora na gripe suína, a União Europeia, principalmente a França, chegou a sugerir à Organização Mundial de Saúde que se cancelassem todos os voos para o México e do México. Era isolar o México do mundo, até que descobrissem qual era a gravidade daquela doença. A OMS, ainda bem, não caiu nessa. Mas pode ser que seja necessário isolar um país, isolar uma cidade, isolar um bairro, isolar uma pessoa. Percebam como isso limita a liberdade individual. Outro campo, eu posso ser, em nome da saúde pública, eu posso ter que tratar compulsoriamente uma pessoa. E hoje muitas doenças geram essas discussões. Por exemplo, tuberculose, hanseníase, epidemias que já eram para estar erradicadas, mas que ainda estão muito fortes no Brasil. Hanseníase é a lepra, né, gente? E ainda temos lepra no Brasil. E essas epidemias exigem que o paciente se trate. E muitos sanitaristas chegam a falar que se o paciente não colabora, ele tem que ser obrigado a isso à força. Eventualmente, numa doença um pouco mais séria, pode ser que isso seja realmente necessário. Então, como é que a gente vai equilibrar isso? Difícil, né? Não é afastando, não é dizendo que o direito à liberdade deixa de existir em nome da saúde pública. Não deixa. Assim como o direito à saúde e a necessidade de redução de riscos de doenças e outros agravos tem que ter o poder de limitar a liberdade individual, se for o caminho necessário para proteger a saúde da coletividade. São direitos fundamentais que devem se equilibrar, e esse equilíbrio é muito difícil. Numa sociedade democrática, só tem uma forma possível de buscar esse equilíbrio. É por meio de ampla participação popular na elaboração das leis e na elaboração e execução das políticas públicas que limitem essas liberdades quando necessário. É só assim que a gente vai ter políticas públicas equilibradas. Uma das grandes questões que está gerando problema em São Paulo é que o Serra impôs essa lei a toque de caixa na Assembleia Legislativa sem nenhuma discussão com a sociedade. Há uma dúvida se aquilo é a vontade do povo do Estado de São Paulo ou não. Mas é uma lei que já está válida. Então, esse equilíbrio é um equilíbrio complexo. De um lado, o direito à saúde tem que ser protegido. De outro lado, para um país que viveu mais de 20 anos em regime militar, ditatorial, recentemente, a liberdade é um valor que a gente não pode prescindir. Então, contamos, né, com toda a comunidade jurídica, tem um papel muito importante nisso, que é de buscar formas equilibradas de garantir esses dois direitos fundamentais. Bem, eram essas as minhas considerações.
Eu agradeço a atenção e fico à disposição. Eu gostaria de agradecer e parabenizar o professor Fernando White pela fala brilhante. E gostaria, sem mais delongas, passar a palavra para a professora doutora Sueli Dalari. Ela é graduada em enfermagem e direito pela Universidade de São Paulo. Ela é mestre e doutora em saúde pública pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é professora titular da Universidade de São Paulo. Tem ainda experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em saúde pública, atuando principalmente nos seguintes temas: direito sanitário, saúde pública, vigilância sanitária, direito à saúde e bioética. Quando tiver faltando uns 10 minutos, a gente avisa para a senhora. Com vocês, a professora Sueli Dalari. Bom dia a todos. Eu quero, inicialmente, parabenizar os organizadores deste evento pelo sucesso incontestável dessa enorme plateia, né? Atestado por essa enorme plateia. Quero agradecer-lhes a gentileza do convite, me permitindo, então, participar com vocês deste certame do conhecimento. O tema que me foi proposto é tratar dos desafios, dos limites, das perspectivas de uma área chamada direito sanitário. Eu poderia, pessimisticamente, dizer, mas ninguém nem sabe o que é direito sanitário, o que será a perspectiva, né? Não deve ser muito boa. Eu não penso assim. Acho que as palestras que me antecederam provam de que realmente existe uma interseção importante entre saúde e direito. É um campo que interessa ao direito estudar. Eu milito nessa área já há alguns anos e tive, de certo modo, o privilégio de vê-la crescer. Quando eu comecei a trabalhar com isto, no final dos anos 80, no Brasil, existia no mundo que a gente conhece, né, no mundo da língua que a gente consegue entender, sei lá, na Europa, nos Estados Unidos, talvez 10 publicações que tivessem, não mais do que isso, não acredito, que tivessem como tema o direito sanitário. Então, você ia a uma livraria, eu viajava e ia a uma livraria jurídica e encontrava 4, 5 livros que falassem de direito sanitário, geralmente nos direitos, junto com o direito do trabalho, um pouco, mas, sobretudo, com o direito do trabalho. Alguns já tinham com assistência social em algum lugar. E hoje eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar e desafiar cada um de vocês a entrarem numa livraria fora, no hemisfério norte, e numa livraria jurídica, vocês vão encontrar uma estante, pelo menos isso, uma estante dedicada ao direito sanitário. Então, eu já vou dizer, bom, então não é tão ruim assim a perspectiva da área, né? O que eu tenho, por que eu acho que efetivamente nós estamos falando de uma área muito interessante, muito desafiadora, e sobretudo para os profissionais do direito. Para os profissionais da saúde, todos os exemplos que o professor Fernando fez referência, deixam bastante evidente que para os profissionais da saúde esse apoio
do direito, da área jurídica, é fundamental, não é? Como é que você vai pôr uma pessoa em isolamento, quarentena, vai fazer um cordão, se você não tiver certeza de que essa ação será sustentada no judiciário? Veja, o controle do fumo já estão discutindo lá em São Paulo, várias ações já foram propostas. A mesma coisa, o professor fez referência à questão do cinto de segurança. Então, essas medidas, para quem trabalha na área da saúde, quase, eu diria que é quase intuitiva a necessidade de se buscar o direito, não é? Não é a mesma coisa para a área jurídica. Por que não é a mesma coisa para a área jurídica? É curioso isso. E aí nós vamos precisar de um pouquinho de paciência para recuperar um pouquinho a história. Saúde é um conceito que a humanidade sempre teve como um conceito positivo. Saúde estava ligada, eu andei estudando isso, por exemplo, os gregos não tinham, é difícil você achar na Grécia Antiga, na Grécia, quando a gente fala da democracia grega, século IV a.C., você não acha, a tradução, quando se quer referir à saúde, que nós hoje traduzimos por saúde, são, em geral, duas palavras. Uma, que a tradução correta é ginástica, é o exercício, e outra que a tradução correta é dieta. Então, a ideia de saúde era uma ideia que tinha a ver com é positiva, tem a ver com essa questão do bem-estar físico, não é? De comer bem, de fazer exercício, é uma ideia positiva. E ela sempre foi assim na história da humanidade, e mais, continua sendo assim, embora eu vá dizer daqui a pouco que não é assim. Vamos entender. Se vocês, quem tem filho pequeno, quem tem irmão, eu estou falando pequeno assim, que ainda não foi deformado pela escola, 7, 9 anos, chegue agora, volte para casa e pergunte o que é saúde. Eu examinei uma tese de livre docência de um professor, hoje professor, em Marília, na Universidade Estadual Paulista, né? Que fez essa pergunta, entrevistou crianças nas escolas públicas e privadas da cidade, entre 7 e 9 anos, perguntando o que era saúde. E ele filmou, isso eu estou falando de muitos anos atrás, ainda era o registro daquela fita cassete, né? Mas ele também filmou na defesa de tese, ele mostrou um pouco algumas dessas entrevistas, e é espetacular. Você vê a criança assim, no começo meio inibida, balançando as perninhas, que não sabia bem o que era saúde, né? Quando você leva um susto assim, depois diz, bom, sei lá, é correr, brincar, jogar bola, né? Só fala de coisa positiva, o sentido é positivo. Se você disser, mas ninguém falou de doença, teve sim, teve quem falasse de doença. Poucos. E a esses ele fez uma entrevista mais aprofundada e descobriu que ou eles tinham, quando eles diziam que saúde era não estar doente, essas crianças que disseram isso, ou haviam estado doente eles mesmos, uma semana atrás, ou tinham alguém doente em casa. Isso me leva a concluir que saúde, para o ser humano, é um conceito positivo. Mas se eu fizer a mesma questão agora, nesse auditório,
a maioria vai me responder, eu não tenho nenhuma dúvida, que saúde é não estar doente. É o contrário de doença, não é? E isso mostra quanto eu acho que essas duas faces mostram quanto o conceito de saúde é social, não é? É alguma coisa que dificilmente eu vou conseguir definir num gabinete. Dificilmente a lei vai conseguir me dizer o que é saúde. Por quê? Porque esse conceito varia nas sociedades, né? Varia com o tempo e varia em cada sociedade, varia dentro de cada sociedade, né? O que é bem-estar para um não é exatamente, não implica exatamente a mesma coisa que o bem-estar para outro, não é? A história da humanidade mostra isso. Enfim, chegou um momento, na metade, logo depois da Segunda Guerra, quando os homens se reorganizam, e eu acho que é muito importante, nós nunca valorizamos devidamente o que aconteceu na metade do século passado, na metade do século XX, com as guerras mundiais. Eu acho que nós temos muita dificuldade para entender, porque, de repente, parece que foi de repente, os homens ficaram generosos. Então, se nós formos ler os documentos que aparecem nesse final da guerra, né? Declaração Universal de Direitos do Homem, se criam organizações, são criadas as organizações internacionais, se cria uma organização para defender a saúde, Organização Mundial da Saúde, é de uma extrema generosidade o que se declara, não é? E por que é essa extrema generosidade? Porque os homens tinham vivido, aquelas pessoas que estavam escrevendo esses documentos, eram pessoas, e eles deixam isso claro. Eu acho que talvez a parte mais importante destes documentos sejam os considerandos. Não deixem de lê-los. Vocês vão ficar certamente impressionados. Como começa a Declaração Universal dos Direitos do Homem? Como começa a Constituição da Organização Mundial de Saúde? Eles dizem, foi porque a gente viu muita coisa grave, muita tristeza, muita miséria. É assim que começa a Declaração Universal. E nós vimos que elas foram causadas, elas tiveram a mesma causa. A gente tinha saído de uma primeira guerra e acontece a segunda pelas mesmas causas, não é? E é a miséria, é a extrema diferença entre os homens. Nós não podemos, a existência de miseráveis na sociedade gera guerras. Todos nós vamos sofrer. Então, vamos pensar em viver de uma maneira melhor. Para mim, é bem essa a explicação da declaração. A mesma coisa aconteceu guardadas as devidas proporções, com o conceito de saúde, que as pessoas sempre souberam que tinha a ver com o equilíbrio individual, né, do homem estar bem, no seu corpo estar bem, por isso que dizia que era ginástica, que era exercício, ele está bem com ele mesmo, ele está bem na sociedade, esse equilíbrio do homem com o seu meio ambiente mais próximo e com o seu meio ambiente mais amplo, né, que hoje a gente chamaria dessa proteção cultural, essa proteção do meio ambiente propriamente falado. Bem, mas o que tinha acontecido no final do século XIX, começo do século XX, em relação à saúde? Tinha acontecido o movimento, o iluminismo, o positivismo, o desenvolvimento da ciência, tinha permitido que, em relação à saúde, se descobrisse que, quando uma pessoa estava doente, eu achava um bichinho que era responsável, e a ciência fez isso.
Achou o bichinho que era responsável por ela ficar doente. Então, disse, bom, como é que eu resolvo para ela ficar saudável de novo? Eu mato o bichinho, eu controlo esse bichinho. Bom, então tudo virou uma máquina. Isso é